Reflexão do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 11, versículos de 1 a 44. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estava Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungia o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E estas palavras disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Vamos parar aqui. O que o Senhor nos quer falar no dia de hoje? Lázaro cai doente. O que está doente na sua vida hoje? Maria e Marta são aquelas que estão próximas a este enfermo. E Jesus é amigo desta família, desses irmãos. Jesus é o nosso amigo? Maria foi aquela que ungiu, que ungirá, né? Com óleo perfumado o Senhor. Lhe enxugará os pés com os seus cabelos. Suas irmãs mandaram dizer a Jesus: Olha, Senhor, aquele que tu amas está enfermo. O que está enfermo na nossa vida? Tem pessoas que estão intercedendo por nós. Pessoas da nossa família. Não só da família particular, mas da família humana. Quantos estão neste momento rezando pela conversão dos pecadores? E isto nos engloba, nos atinge. Então, nós somos uma grande família onde muitos estão pedindo, estão clamando por nós. E aí Jesus diz assim: esta enfermidade não causará a morte. Neste momento, quantos estão passando por situações onde tudo indica que vai ser o fim, que vai acabar, que não tem jeito, que não tem solução. E Jesus nos está dizendo hoje o que não? Isto não causará a morte, não é o fim. Mas tudo isto que está acontecendo é para a honra e glória de Deus, porque será glorificado o Filho de Deus através desta situação. Vamos prosseguir. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro, mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: Voltemos para a Judeia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois destas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então, Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Vamos lá. Olha aqui. Jesus amava estes irmãos. Jesus nos ama, porque nós somos
filhos adotivos do Pai. Irmãos de Jesus, por adoção. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, olha, é como se Jesus, neste momento, mesmo diante dos nossos clamores, o Senhor se faz, não de surdo, mas o Senhor nos faz esperar. Olha, ele fez esperar Marta e Maria. E Lázaro, que estava numa situação de urgência. Senhor, isso aqui é para agora. Onde o Senhor está? Quantos estão se perguntando neste momento, neste dia? Senhor, eu preciso dessa resposta agora, eu preciso dessa intervenção agora. Não dá para esperar. E Jesus diz o quê para nós? Espera. Ele ainda retardou 2 dias, ficou 2 dias no lugar onde ele estava. E quando ele quis voltar, nós vamos voltar, voltemos para a Judeia. Então os que estavam com ele, mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar. Então, Jesus faz o quê? Ultrapassa os limites, né? Ele não olha para ele, mas vai ao encontro daquele que necessita. O que o Senhor quer nos ensinar? Que muitas vezes nós precisamos passar por situações incômodas, até perigosas, porque ele aqui estava correndo o risco de ser apedrejado, para poder atender a um apelo de alguém, a ajudar alguém. Então Jesus volta. E ele, antes de voltar, ele diz isso. Não são 12 horas, não são 12 as horas do dia? Está falando o quê? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Então, se a luz está com aqueles que caminham na luz, não faltará, nada faltará. Não vai faltar a ressurreição, não vai faltar a cura, a libertação, não vai faltar nada, porque eles caminham na luz. Mas se caminhar nas trevas, a luz falta. E aí a ajuda não chega. Porque Deus é um Deus da luz. E ele continua. Depois destas palavras, ela acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme. Olha aí. Quantas vezes Deus, o Senhor, está nos indicando algo. E aí a gente entende de uma forma contrária. Quer dizer, dormir, os que estavam com Jesus, os discípulos, acreditavam, mas se ele dorme, ele vai sarar. Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Jesus está dizendo o quê? Que a morte é o quê? É como se fosse um sono. Um sono. O que nós estamos? O que está dormindo em nós no dia de hoje? O que está dormindo em nós? Que precisa ser despertado. Às vezes está dormindo em nós a fé, está dormindo em nós a esperança, está dormindo em nós a caridade, está dormindo em nós a conversão, está dormindo em nós tantas coisas. E que o Senhor precisa vir despertar. E aí ele diz, disseram-lhe os seus discípulos. Então os discípulos entenderam de forma errada. Quantas vezes nós estamos assim? Se ele dorme, ele vai sarar. Então isso aqui
isso aqui não vai me atrapalhar. A falta de fé, não vai me atrapalhar. Falta de caridade não vai me atrapalhar. A falta de esperança não vai me atrapalhar. E atrapalha. E atrapalha. E Jesus, continue. Jesus, entretanto, falara da sua morte. Quer dizer, quantas vezes Jesus, Deus, está nos falando, mas a gente não está entendendo. Ele fala de uma coisa, a gente entende outra. Não é capaz de ir além. Não é capaz de ver o que está por trás daquela palavra, dormir. Dormir. Quantas vezes a gente fala em um sentido figurado? De uma forma não tão clara. Né? Por quê? Porque aqueles que têm intimidade com Deus, quanto mais intimidade tiver, mais aquela pessoa, aquela alma vai ser capaz de entender nas entrelinhas o que o Senhor quer dizer. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai soprando. Então, se eu ando na luz, mais eu estou na luz de Cristo, mais o Espírito Santo age em mim. Então, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. E não era o sono. Era literalmente a morte. Tinha morrido. Então Jesus chega para eles abertamente, já que eles não entenderam o que ele tinha falado, nas entrelinhas, ele vem e fala claramente: morreu. Lázaro morreu. Então hoje o Senhor está nos falando isso. Né? Literalmente, eu tenho falado contigo, tenho falado com você, mas você ainda não me entendeu. Então eu tenho que falar abertamente o que está levando à morte da sua alma, da sua vida, dos seus objetivos, dos seus projetos. O que está levando à morte? Né? E aí Jesus continua aqui o trecho. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse a seus discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ele já tinha entendido uma outra coisa. Né? Ele diz, se Jesus vai ser apedrejado, né? Porque se ele volta para o lugar onde que já queriam apedrejá-lo, vamos também com ele. E assim, também nós vamos sofrer o mesmo destino. E aí Jesus diz assim, não, olha aqui, esse estado de coisa que está acontecendo na sua vida, na minha vida, né? Tem coisas que estão acontecendo que a gente não tem muita clareza do que está, como vai ser solucionado. Jesus diz o quê? Creiais, somente creiais. À chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Credes nisto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Olha aqui. Então, aqui, vamos prosseguindo. Então, Jesus chega, mas já havia 4 dias que Lázaro já estava no sepulcro. Ou seja, estava em estado de como é que se diz? Já estava em decomposição, vamos dizer assim, né?
não foi uma morte, morreu e Jesus foi lá e ressuscitou, não. Algo muito maior, muito mais profundo. Ele já tinha morrido 4 dias, ou seja, a situação já era muito mais grave, vamos dizer assim. Aquele corpo já não estava no seu composto como era antes. Ele já estava se decompondo, perdendo sua forma. E já cheirava mal. E os judeus que ali estavam, aqueles que foram dar as condolências a Marta e Maria, iriam presenciar tudo aquilo que iria acontecer. Olha aí. Na nossa vida, nós temos ao nosso redor pessoas que estão presenciando o que estamos passando, o que estamos vivendo, pessoas mais íntimas, que sabem o que estamos passando. E Jesus chega, mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu ao encontro. Então, nós precisamos sair ao encontro de Jesus como Marta. Se nós ficarmos sentados na boa, não vai acontecer. É preciso sair, se deslocar, correr atrás de Deus. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Senhor, se o Senhor tivesse aqui comigo, essa solução estaria já resolvida. Não, depende. Às vezes você está com Deus. Deus está ao seu lado. A maioria das vezes, sim. Se nós rezamos, se nós procuramos a Deus, Deus está ao nosso lado. Agora, não significa que ao estar ao nosso lado, tudo o que pedirmos, Deus nos dará. Ele só nos dará aquilo que vai ser bom para a nossa salvação. E às vezes Deus permite a gente passar por situações difíceis, até pecar, sim, para que saibamos valorizar o bem e rejeitar o mal. E aí ele diz, Marta disse, Jesus, mas sei também agora, Marta dizia, mas sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Então, se eu estou perto de ti, o Senhor está perto de mim, tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus irá conceder. E aí Jesus diz, minha filha, teu irmão vai ressurgir. Aí ela pensa também, tá vendo como nós pensamos, nosso raciocínio é muito humano, mesmo andando com Jesus. Nós temos que ter muito cuidado, que nós sempre olhamos numa perspectiva do material, do humano, da razão somente, sem levar a razão junto com a fé. A fé caminha junto com a razão, mas ela não pode imperar. Tem que transcender a razão. Então, Jesus diz assim, respondeu-lhe Marta, sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, ela ainda não tinha entendido que Jesus era a ressurreição. Ele era a ressurreição. Então, se eu tenho Jesus, Jesus é a ressurreição, ele está ali naquele momento, ele vai fazer acontecer, gente. A vida vai voltar. Então, naquele momento, ela não conseguia ver isso. Ela não tinha entendido. Então, nós aqui hoje não estamos entendendo que as situações na nossa vida não são contra nós, mas são a nosso favor. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Passou o que era velho, ressurge o novo. Então, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, tem pessoas agora, neste momento, que estão assim, em situações, tanto a nível emocional, psicológico, material, mortas. Por quê? Porque precisam abandonar uma vida
longe de Deus e abraçar Jesus. E abraçar Jesus para que viva. Para que viva. Então, se esteja morto, viverá, porque vai crer em Cristo Jesus. E todo aquele que vive, aquele que já vive em Cristo, aquele que já acompanha o Senhor, aquele que já está perto do Senhor, este também, né, que crendo, ele também não vai morrer. Então, o que o Senhor quer hoje dizer com isso? Que é preciso se entregar, crer. Crer e verás a ressurreição. A ressurreição dos seus projetos, a ressurreição da sua vida relacional, a ressurreição da sua família, a ressurreição da sua vida de relação com Deus, até chegar à ressurreição da carne, do espírito. Precisamos ressurgir em Cristo Jesus, sermos uma nova criatura. Creis nisto? Olha aí, é preciso crer, porque senão não acontece. Se você não dá crédito a Deus, Deus não pode intervir na sua vida. Respondeu-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Mas ainda ela estava pensando numa perspectiva de tempo, vai demorar tempo para depois meu irmão ressurgir, não vai ser agora. Ela não estava pensando que era que seria agora. Então vamos continuar a leitura. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho, o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Marta chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou, onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus, vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Olha aqui. O que é que o Senhor vem nos dizer para nós, né, hoje? Então, a essas palavras, ela foi chamar sua irmã. Então, nós, às vezes, vamos chamar a B para nos ajudar. Vamos chamar a B para dizer, olha, precisamos estar perto do mestre. Então, a irmã sai, chama a outra irmã, diz, olha, o mestre está aí. E aí ela sai, olha aí, ela sai, ela não fica sentada, tá aí, tá bom. Não, saiu. Então é preciso ir ao encontro de Deus. Ela sai. E Jesus ainda não tinha chegado no lugar, naquele lugar. Então, eu tenho que sair, mesmo que Jesus ainda pareça longe de mim, eu tenho que buscá-lo, tenho que correr atrás, tenho que rezar, tenho que me dedicar, tenho que buscá-lo. Então, aqueles que estavam na casa, né, que vieram dar os pêsames, observaram toda aquela cena. E ao ver que Maria saía, as irmãs Marta e Maria saíam, né? Eles disseram, ela vai chorar no túmulo. Maria levantou-se depressa e saiu, então todos seguiram. Quantos estão nos seguindo? Quantos estão nos olhando, nos observando? Ele fez isso, olha, ele fez aquilo. Vamos segui-la, vamos segui-lo. Porque parece que ela vai ao túmulo chorar.
Esse choro aí era o quê? Choro de perda. Perdi, de perda. Então vamos chorar também juntos. Olha aí. Então a perspectiva era o quê? De perda. Mas não era aquilo que o Senhor queria realizar. Né? Isso aí é o humano falando, olha, a situação é assim, não tem jeito, não tem o que fazer. Então vamos chorar. Vamos nos amargurar, vamos nos entristecer. Então quando ela vê o Senhor, o que ela faz humanamente? Ela se joga aos seus pés. Ela se joga aos seus pés e ela disse: meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Ó, numa perspectiva ainda humana. Mas o fato dela já se jogar aos pés de Jesus já é um sinal de quê? De humildade, de prostração, de se inclinar. Mas o humano grita: eu queria que meu irmão estivesse aqui. Eu queria que o Senhor estivesse aqui, mas o Senhor não estava. Então, como é que a situação caminhou dessa forma? E agora não tem jeito. É como se dissesse: agora não tem jeito. Né? Cadê a fé? Aí a fé ela começa a abalar. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito, ou seja, sofria com aqueles que sofrem. Jesus sofre com aqueles que sofrem. Jesus sofre com as nossas situações. Ele sofre também aqui. Ele foi tomado de profunda emoção, porque ele amava Marta, Maria e Lázaro. Amava. E estava vendo que eles estavam sofrendo. Jesus sabe que você está sofrendo. Ele te ama, ele ama a tua família, ele ama os teus irmãos, ele ama cada um de nós. E ele sofre conosco, mas é preciso esperar em Deus o momento exato, a hora certa, para Deus agir. E aí Jesus pergunta: onde o puseste? Onde você pôs a sua situação, a sua realidade? Aonde ele está? Onde ela está sepultada? Onde ele está sepultado? Porque a gente já sepultou. Né? Já morreu, a gente já. Mas às vezes a gente diz assim: já não tenho mais força, já não tenho mais garra, eu já sepultei. Já chutei o pau da barraca, perdão pelos termos, mas já abandonei essa situação, já não tem mais jeito. Já sepultei, está sepultado. E está em estado de putrefação. Essa situação já não tem mais jeito. Então Jesus respondeu-lhe: Senhor, vinde ver. Responderam-lhe. Então, responderam a Jesus. E Jesus pôs-se a chorar, porque Jesus vê a situação que se encontra determinadas circunstâncias em nossas vidas. E ele chora. Chora. Observaram, por isso, os judeus, vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele. Então, uns choraram com Jesus, né, junto. Uns disseram: como ele amava Lázaro. Outros já: mas se amava tanto assim, por que não fez nada? Porque ele abriu os olhos, né? Deu as vistas a um cego de nascença, e por que ele então não chegou no momento antes, 4 dias antes, e ressuscitava Lázaro e não permitia que ele ressuscitasse, não permitiria que ele morresse. Então nós agimos assim. Nós colocamos às vezes Deus na parede. Se Deus fez isso, ele também podia fazer na minha vida. Não com um espírito de humildade, mas com um espírito de quê?
Diga, eu quero pagar para ver se ele consegue fazer. Porque se ele já deu, fez aquele milagre, deu aquele outro, um outro milagre, por que não pode dar na minha vida? Não com espírito de humildade, de súplica, mas um espírito de quê? De querer ver. Vou pagar para ver, né? Tomando novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, levantando Jesus os olhos ao alto disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha aqui. Gente, só em ler essa passagem a gente vê a glória de Deus. Meu Deus, o poder de Deus como é grande. Então, tomado Deus, Jesus, de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Jesus vai ao sepulcro. Vai ver o que nós já enterramos da nossa vida. Aquilo que está já em odor de putrefação. Era uma gruta coberta por uma pedra. Nós já botamos uma pedra. Olha, aquilo ali não tem jeito. O senhor quer ir? Vai lá, mas vamos lá. É preciso ir junto com Jesus. Vamos lá. Naquele lugar onde parece que não tem mais solução. Jesus ordenou: tirai a pedra. Ou seja, a nossa parte nós precisamos fazer. Rezar, agir como Deus vai inspirando. A nossa parte a gente vai fazer, vai tirar a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Essa situação já cheira mal. Aí Jesus diz: mas você não crê? Então, se crê, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse. Então, antes de Jesus levantar, tiraram a pedra. Olha, tiraram a pedra, pois agiram, acreditaram, e aí Jesus intervém. Vai intervir. Olha aqui. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Mas ele falava aquilo ali, de alta voz, para que todos ali que estavam acreditassem. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada para que os nossos ouvidos consigam captá-la e criar em nós a fé. A fé. Então, precisamos correr e nos dedicar a ouvir a palavra de Deus. Eu bem sei que me ouves. Então, Jesus estava fazendo uma oração, mas sabia que havia uma o quê? Uma sintonia entre pai e filho. E que Deus iria ouvi-lo. Mas ele falava assim para que os outros acreditassem. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Exclamou em alta voz. O que hoje o Senhor está dizendo? Vem para fora. Vem para fora. Lázaro, vem para fora. O que Deus precisa ressuscitar hoje na sua vida? Vamos parar
Vamos pedir, Jesus, ressuscita. O que o Senhor tem hoje para ressuscitar na minha vida? Que eu já coloquei a pedra, que já está num odor desagradável, que para mim não tem mais solução. Ressuscita, Senhor, as tuas soluções, a tua vida na minha vida. Ressuscita. E aí, e o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados por faixas e o rosto coberto por um sudário. Ou seja, ainda o morto vem à vida, mas ainda está amarrado. É preciso desatá-lo. Então a situação vai se resolvendo aos poucos. Esse desatar significa o quê? Não é instantâneo, ó. Passe de mágicas. Tudo resolvido, tudo. Jesus faz a maior e mais grandiosa obra. Ressuscitou. Agora é com vocês. Tirem as faixas. Então a situação, Deus vai ressuscitar, mas nós precisamos o quê? Tirar as faixas, aquilo que ainda amarrava aquela situação. Olha aí, é um trabalho conjunto entre Deus e cada um de nós. E cada um de nós. Então, ordenou então Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, nós tiramos as faixas e vamos deixar ir. Livre, liberdade. Em quem? Em Cristo Jesus. Então vamos agradecer a Deus por esta palavra, porque com certeza Ele tem uma obra nova em nós, em nossa vida. Ele quer realizar em nós uma obra nova. Ele quer trazer a ressurreição para a nossa vida, em todos os aspectos, mas é preciso contar conosco. É preciso que cada um de nós faça a sua parte. A paz de Jesus e o amor de Maria.